Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar por que nada do que você ouviu até aqui sobre criar um produto, um PLR, usar aí o ChatGPT, inteligência artificial, nada disso faz sentido se você não souber o que eu vou te ensinar hoje. Na verdade, tudo que você ouviu antes desse vídeo é inútil sem você saber o que eu vou te ensinar hoje. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer aquilo que faz a diferença, o que vai fazer você ganhar dinheiro e ter resultados na criação aí dos seus produtos PLR, do que for para você vender na internet e usando o ChatGPT e a inteligência artificial para nos ajudar. O que você ouviu por aí, criar um produto e tudo mais, eu ensinei aqui, sim. Tem que ter um bom produto, tem que ter toda aquela estrutura básica ali, mas não adianta nada sem a parte da venda. A venda de um PLR, por exemplo, um produto qualquer, o que for, ela acontece em duas etapas. Basicamente, numa análise bem fria, assim, inicial, duas etapas. Se resume em copywriting e tráfego. E aí você pode analisar junto comigo. Vamos esquecer a parte de ter um bom produto, ok? Eu vou falar da parte da venda, que é a copywriting e o tráfego. Me fala, você tem o melhor produto, você atrai um monte de gente para olhar ali a página dele. Quando as pessoas chegam ali, a sua página, ela não sabe expressar de forma clara, de forma persuasiva, quais que são os benefícios do produto, por que ele tem que comprar o seu produto e não de uma outra pessoa. Isso a copy faz. Copywriting é uma das partes mais difíceis que eu percebo que alguns dos meus alunos passam na hora da estrutura de vendas. Criar uma boa copy que vai convencer a pessoa que chegou na página a comprar o produto. Sem isso não vai adiantar nada. Quer ver um exemplo bem claro? Vamos usar aqui o nosso ChatGPT para nos ajudar. Só uma visão rápida aqui antes de começar. O ChatGPT, você sabe que essa semana aí passada ele lançou a versão 4 do ChatGPT, essa versão aqui. Eu tenho acesso porque eu sou Plus, eu sou pagante, então eu acabo recebendo atualizações primeiro. Nós vamos usar aqui nessa aula a versão 3, porque ela acaba escrevendo, criando o conteúdo mais rápido. A qualidade de criação da versão 4 é melhor, só que ele escreve um pouquinho mais lento. Então, para questões aqui do vídeo, a gente vai fazer com a versão 3 só para ele criar mais rápido ali os nossos vídeos, Mas a versão 4, ela tá bem melhor em questão de criação, de desenvolvimento. Ela tá com muito mais argumentos, muito mais conhecimento. Se você não é um assinante pagante, você de repente não tem acesso ainda à versão 4. Mas você vai ter. Logo eles vão liberar para todo mundo e aí vai ser bem legal. Você vai ver que tem muitos recursos aqui a mais. Olha só, falando de copywriting agora de novo, depois desse pequeno disclaimer aí. Olha a diferença, e nós vamos usar aqui já a nossa inteligência para nos ajudar com isso, entre eu te vender um palito de fósforo queimado usando copywriting e não usando copywriting. Vamos lá. Fiz a instrução aqui para ele, depois você pode pausar o vídeo e dar uma olhada, mas vamos se ater aqui à resposta. E eu fiz isso com o ChatGPT o 4, tá bom? Não foi com o 3, porque isso aqui eu fiz antes do vídeo, então eu fiz com o 4, como eu te falei, ele escreve um pouquinho mais lento, então eu fiz antes, não teve problema. Então eu pedi para ele escrever duas formas de vender um palito de fósforo queimado, uma forma não persuasiva, fria, fraca, e uma forma persuasiva. Então olha a forma não persuasiva. Olá! Esse aqui é um palito de fósforo queimado, ele já foi usado aí, não serve mais para nada, para acender mais nada, é apenas um pedaço de madeira queimado. Se você quiser, pode comprar, mas realmente não tem utilidade nenhuma. Isso é uma forma de você vender uma coisa falando o que ele é, especificamente o que ele é. Ele falou aqui que o palito de fósforo queimado, nesse caso, ele é um palito de fósforo queimado, ele te mostrou isso de uma forma objetiva. Isso é você vender uma coisa sem cópia. Quem é que iria comprar isso? Ninguém, Ninguém iria comprar isso. Claro que eu usei o palito de fósforo queimado como um exemplo, mas é só para nossa aula aqui. E aí, uma segunda etapa, onde eu pedi para ele escrever, então, usando gatilhos mentais, usando persuasão, usando PNL, usando recursos de copywriting. E aí, ele escreveu aqui: você já imaginou ser dono de uma peça única e simbólica que representa a força do fogo e a capacidade humana de controlar os elementos? Apresento a você este palito de fósforo queimado, uma verdadeira obra de arte que simboliza o poder de transformação que todos nós possuímos. Além de ser uma peça exclusiva, esse palito de fósforo queimado conta uma história de inspiração. Ele representa o momento em que o fogo foi dominado, proporcionando calor e energia para a humanidade. Imagina a quantidade de conversas fascinantes que você poderá ter com seus amigos e convidados quando eles perguntarem sobre a história por trás dessa peça intrigante. Eu tô lendo isso daqui e na minha mente você vê que uma cópia ela tem poder, É claro que eu sei que isso daqui foi uma cópia que eu mesmo pedi aqui pro negócio gerar e tal, mas mesmo assim eu tô lendo e eu chego a estar me arrepiando aqui, imaginando a cena de as pessoas sentadas e a gente contando uma história de um palito de fósforo queimado. Isso é o poder de uma copy, Isso é você gerar sentimento nas pessoas. Isso é uma estratégia de copy, inclusive um pouco mais avançada. A gente pode chamar isso de marcação somática, quando você usa o texto para
gerar sentimentos em quem está lendo ou ouvindo, né? E aí continua mais um pouco, eu não preciso ler tudo, mas para você entender. Mas espere, tem mais. Adquirindo esse pallet de fósforo queimado, você estará apoiando uma causa nobre. Parte do valor arrecadado com a venda será destinada a uma organização ambiental que trabalha com não sei o que, blá blá blá. Eu vou passar aqui, você pode pausar o vídeo se você quiser ler o restante da copy que ele escreveu de forma persuasiva. Só com esse início aqui, você entende o poder de uma copy persuasiva e de uma copy não persuasiva. E também, já agregando valor aqui a esse vídeo, você entende o poder que ele tem de criar copy persuasiva sem muita instrução. Se você analisar de uma forma assim básica e não muito profissional, é claro, esse texto aqui de vendas de um pallet de fósforo queimado, eu sei que o contexto aqui é um PLR, eu não vou ficar brincando com você aqui nesse vídeo, é só para exemplo, a gente já vai entrar mesmo no fato de vender um PLR, mas para uma análise fria inicial, esse texto aqui está excelente. Até porque na instrução que eu dei para ele, eu não pedi nada. Só o que eu fiz foi contextualizar ele e falar o que eu quero, mas na hora de eu dar a instrução para ele criar, que foi aqui ó, a parte 2 aqui da nossa instrução, ó, ok, a forma 1 você não faz fria e de forma fraca, e na parte 2, forma muito persuasiva, usando estratégias de gatilhos mentais e gatilhos de persuasão e copyright. Então eu não falei assim quais gatilhos eu quero que ele use, eu não passei uma estrutura, eu não passei um framework, use o modelo AIDA, use o modelo não sei o que, use storytelling, use jornada do herói, nada disso eu fiz aqui, então eu não dei instruções específicas para ele criar uma copy específica do jeito que eu quero. Eu também, o que eu não fiz aqui, falando aqui da parte 2, que é a parte da copy pronta, né? Eu também não analisei aqui e falei assim, legal, mas eu quero que você reescreva o terceiro parágrafo de uma forma onde você não fale sobre uma causa ambiental, mas sim sobre alguns bônus que ele vai receber e também sobre uma garantia de satisfação. Então eu poderia refinar essa copy aqui também. Todo o processo de copy que a gente for criar com o ChatGPT, isso é uma coisa que você tem que saber, você não vai dar uma instrução ali para ele, um prompt, né, de uma linha, e vai copiar e colar e tá pronto. Não, a gente vai refinar para que fique melhor. Até porque o ChatGPT e qualquer outra inteligência artificial aí por enquanto, entretanto agora na versão 4 ele está extremamente inteligente sobre essa questão de copy, né? Mas o nosso modelo de negócios, ele é muito específico. Afiliado, PLR, vender cursos digitais, nesse modelo assim de página de vendas mais persuasiva e tudo mais, até questão de anúncio e tudo. Nosso negócio ele é muito específico. O que é uma página de vendas, o que é um anúncio online comum? É para vender produtos de e-commerce. Isso é o comum, né? Da internet, vender serviço. Então o nosso modelo, produtos digitais, afiliados, PLR, isso é bem específico nosso. Então talvez ele saiba o que é, se eu colocar aqui o que é um PLR, ele vai saber identificar, mas ele não vai ter exatamente todos os processos certinhos de uma página de venda de um PLR especificamente. Então a gente tem que saber identificar que o nosso modelo de negócio ele é bem específico, nós vamos ter que ajustar um pouquinho a copy. Entretanto, como eu acabei de dizer, para mim essa copy aqui já ficou muito boa, né? Se eu fosse usar isso aqui de verdade, caso fosse o caso, eu iria fazer algumas melhorias aqui. No início você usa um tom mais de curiosidade, não fale que é um pallet de fósforo queimado logo no início, deixa para mais depois. No terceiro parágrafo fale não sei o que. Eu ia fazer uma melhoria aqui. Ok, então, essa primeira parte aqui toda foi para você entender que com a copy a gente consegue ter resultados muito melhores. Agora nós vamos entender a parte de criar realmente uma página de vendas profissional para os nossos produtos. Então, o que eu recomendo é que inicialmente, eu vou usar aqui PLR, tá? Que é a criação, que é você ter um e-book, alguma coisa que você vende, onde você não aparece. Para vender, o que você precisa é de uma página de vendas em texto explicando o que é o produto e também um vídeo de vendas, um VSL, que é um Video Sales Letter. Bom, partindo disso daí, o que acontece? A gente tem duas formas de fazer isso com o ChatGPT. A forma número 1 é basicamente como eu fiz esse exemplo aqui do pallet de fósforo, que é eu saber pedir para ele, dar uma instrução para ele, entender o que? Os tons de forma de escrever, figuras de linguagem, estilos de escrita, frameworks de copywriting, é eu saber isso. O que é essas coisas que eu acabei de falar aí? São coisas que eu tenho que saber. Então ele sabe, mas não tá aqui nem o manual de ChatGPT, nomezinho que dá raiva, né? Me explicando que ele sabe disso. Ele sabe, eu já vou te mostrar aqui. Ele sabe, mas eu também tenho que saber, para eu saber usar isso. Como é que você vai saber
isso, esses tons, esses estilos de escrita, figuras de linguagem. Como é que você vai saber disso? Eu já vou te mostrar, porque eu vou te mostrar aqui uma lista, então fica tranquilo aí. Isso então é uma coisa interna geral para qualquer produto. Uma segunda coisa que você deveria saber é o público que vai comprar o seu produto. Para quem que é o público que você vai vender? Aí pegou, aí fica difícil, né? Bom, a ferramenta ela também pode te ajudar nisso. Porém, entretanto, eu recomendaria que você já tivesse uma noção. E aqui é uma coisa simples. E aí, como a facilidade de criar por aqui é mais fácil, você pode até fazer versões se você quiser. Se você vai vender um e-book de emagrecimento, normalmente, já aqui no canal já ensinei, se você é meu aluno, você também já aprendeu, a gente sabe como é que faz pesquisa de público, né? Pesquisa de audiência, saber quem é o público dominante daquele nicho. Então, vou dar um exemplo aqui, esse e-book de emagrecimento, a maioria são mulheres, tem uma idade média para cima, estão acima do peso, já tentaram várias coisas e não conseguiram emagrecer. Então, eu tenho que ter essa noção básica do público, isso seria o ideal. É claro que eu posso vir aqui nele. Então, se você perceber, eu dei uma instrução aqui para ele bem simples. Haja como um analista de público-alvo. Isso eu criei, mas ele vai entender o que é. E me descreva em detalhes o público-alvo que compra um e-book de emagrecimento. Isso é um comando extremamente simples. Isso é um comando básico. E ele vai me dar uma visão geral. Então aqui ele vai te ajudar, ele vai me passar aqui um contexto assim bem geral, bem nada específico de um público-alvo que pode querer comprar um e-book de emagrecimento. Ele vai olhar os dados dele aqui e eu fiz com o ChatGPT 3, né? Então se eu tivesse feito com o 4, talvez a resposta seria um pouco melhor, mas não ia fugir muito disso não, porque eu dei pouca informação. Então eu pedi para ele só me dizer quem é o público-alvo de um e-book de emagrecimento. Fiz por aqui. Nesse caso, veja, vai funcionar o que a gente vai fazer daqui para frente, mas seria o ideal você ter uma noção de quem é o público. Se você não tiver, quando eu comecei a vender produtos, muitas coisas que eu comecei a vender, eu não sabia quem era o público-alvo, eu fui descobrir depois que estava vendendo. Então isso pode acontecer com você também. Você pode começar a vender de uma forma assim generalista, fazer as primeiras vendas, depois descobrir, a maioria são mulheres, a maioria tem X idade, a maioria tem não sei o que, tem esses problemas, tem esses desejos, isso você pode descobrir com um tempo depois. Mas seria um passo interessante aqui. Logo depois, o que eu fiz? Eu comecei aqui um chat novo e aqui é onde eu vou te explicar um pouco mais. Eu pedi para ele agir como um copywriter profissional com 20 anos de experiência em marketing de resposta direta. Ele sabe o que é isso, o marketing de resposta direta é o que mais se aproxima com o que a gente faz em vender um produto com uma página de vendas. O marketing de resposta direta, ele é um tipo de marketing um pouco mais antigo, assim, na verdade ele é atual, mas assim, começou mais antigo, que era quando o pessoal enviava aquelas cartas para as casas das pessoas, isso é mais americano, para vender algum produto, uma assinatura, alguma coisa. Então isso é o marketing de resposta direta, ele partiu disso, de você ter do público-alvo ter um contato com uma promessa de vendas e efetuar uma compra naquele momento. É marketing de resposta, ele quer uma resposta naquele momento. E ele entende isso, né? Outra coisa, além disso, você sabe tudo sobre PNL, que é Programação Neurolinguística, direcionado para vendas, e também sempre usa as melhores estratégias de copywriting para vender produtos digitais pela internet. Parece que foi um pouco redundante, mas nas instruções, às vezes a gente pode ser um pouquinho redundante, não tem problema. Produtos digitais pela internet, claro que é pela internet, né? Mas não tem problema. Aqui eu poderia ter feito o quê? Copyright para vender produtos digitais, como cursos online e e-books pela internet. Iria ficar um pouquinho mais específico, seria legal também. E aí eu perguntei, você pode fazer isso? Ele respondeu, sim, eu posso, ele entendeu tudo, show de bola. E aí, ao invés de eu pedir para ele criar minha página de vendas já, o que eu fiz? Eu treinei ele um pouquinho. Lembrando, eu acabei de te falar agora há pouco que tem duas formas de você criar a sua página de vendas. Forma número 1 é você saber dar as instruções, que é o que eu estou te mostrando agora. E tem a forma número 2, que é você treinar ele previamente para ele escrever de um jeito específico, então a partir dali a gente criar. Eu já vou te mostrar isso, calma aí, que essa é a parte mais legal, assim, um pouco mais avançada. Bom, eu pedi para ele me dizer qual que é a estrutura ideal de uma página de vendas para vender uma página de vendas longa para vender um e-book. As sessões de uma página de vendas, é um texto aqui, não é vídeo de vendas ainda. Ele descreveu aqui para mim. É claro que eu, como um copywriter já há muito tempo, eu sei quais são as sessões que eu devo usar. Olhando aqui para isso que ele listou, realmente está bem legal, assim, ele apresentou uma estrutura bem sólida. Nas minhas vendas, e quem é meu aluno sabe, eu tenho alguns pontos a mais que eu adiciono aqui nesse roteiro que ele me disse aqui. Não tem problema nenhum, sabe? Por quê? Porque eu pedi pra ele, eu acho que eu vou mudar de tela só um pouquinho aí, porque aqui tem mais umas coisinhas que eu perguntei abaixo, que eu vou te mostrar depois, mas aqui eu fiz uma nova, só com essa pergunta aqui. Então, no meu contexto, tem algumas coisas que
eu colocaria a mais aqui no meio. Por exemplo, para quem é, para quem não é, bônus com um limite de tempo, não sei o que. Tem vários elementos a mais que eu colocaria nessa estrutura aqui. Aí o que eu faria nesse caso? Era muito simples. Eu falei aqui, ok, você me disse, eu só escrevi aqui, ok, ele vai entender. Você me disse 15 pontos para criar uma estrutura de uma página de vendas, porém, eu quero que você adicione mais 5 pontos. Depois do ponto 4, adicione o ponto, por exemplo, aqui, né? Vou dar só um exemplo rápido para você entender. Depois do ponto 4, eu quero que você adicione o ponto para quem é, para quem não é. No ponto para quem é, para quem não é, você vai descrever especificamente para quem que é o público que é direcionado ao e-book e para quem que não é. Também quero que você adicione, depois do ponto 9, um bônus de oferta limitada. Esse bônus vai ser um bônus onde a gente vai criar para pessoas que comprarem até a meia-noite. Então eu posso pedir para ele adicionar esses pontos nessa estrutura de 15 pontos que ele me deu. Então no conhecimento dele, talvez ele até reescreva tudo isso daqui, adicionando os pontos que eu falei para ele aqui embaixo, não tem problema. Eu vou fazer agora por uma questão de ser um pouquinho mais rápido aqui. Então eu posso refinar essa resposta que ele me deu. Só que essa resposta que ele me deu, ele está me ensinando a fazer a página de vendas. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele crie para mim. Eu quero que ele escreva para mim. Então, aí é que tá a grande coisa. E é o que muita gente tá fazendo por aí e tá errado. Por quê? Eu não vou entrar nisso agora. Se você for meu aluno, se você clicar nos links aqui embaixo e ver um conteúdo mais avançado que eu tenho sobre ChatGPT, você vai entender que ele tem limitações. Por enquanto ele tem limitações, ele vai ter por um bom tempo. É uma coisa chamada token. Ele não consegue compreender uma instrução e gerar uma instrução muito longa. Essas duas coisas se somam. O que você pediu com a resposta. Essas duas coisas, um pedido e uma resposta, um pedido e uma resposta. Cada pedido e resposta é um grupo de tokens que ele consegue ler. Esse grupo de tokens é basicamente um pouquinho mais de 4.096 para ser mais exato. Esses tokens não tem como a gente saber o que é, mas mais ou menos cada token é uma palavra, certo? Porém, tem muito mais coisas envolvidas aí. Então, teoricamente, eu poderia fazer um pedido com 2.000 palavras e a resposta dele ia ter 2.000 palavras. Só que não é bem assim também, porque ele gasta um pouco desses tokens para lembrar do que foi dito anteriormente em outras conversas. Só que daí ele não vai somar, tipo assim, a conversa que ela pode ser limitada. Então, teoricamente, se ele fosse lembrar de tudo, esses tokens não iam chegar, não é bem por aí. É uma questão, essa lembrança é uma questão de processamento e ele gasta alguns tokens ali. De fato, isso é um pouco avançado, não é o ponto aqui. Mas, de fato, o que você tem que saber é, ok, ele te deu a resposta da estrutura da página de vendas, você de repente pediu para ele adicionar um ou mais pontos, show de bola. Agora, o que você tem que fazer aqui? Algo como isso. Vamos lá, fiz uma instrução aqui agora, ó. Levando em conta a estrutura apresentada, ou seja, essa estrutura aqui acima, então ele vai lembrar das últimas respostas. Vamos começar a criar o conteúdo da nossa página de venda. Saiba que o e-book que vou vender tem o nome de Detox 30. Público-alvo são mulheres acima dos 30 anos que já tentaram de tudo para emagrecer, não conseguiram, blá blá blá. Eu expliquei aqui o nome do meu e-book e público-alvo. Eu poderia colocar mais um aqui. Os benefícios dele são, eu poderia, uma lista de dietas que não sei o que, é muito fácil para não sei o que, é muito não sei o que. Poderia fazer isso se eu tivesse noção dos benefícios do meu e-book, que é uma coisa que você deveria saber. Mas nesse caso não vou botar aqui para ser um pouquinho mais rápido. E aí, eu pedi para ele assim, ó, primeiro crie 5 exemplos de headlines chamativas. Vamos botar aqui headlines, isso não, ele vai criar igual, só que é o primeiro item que ele escreveu ali para mim. Eu vou dar um enter e vou continuar falando com você aqui. Vamos dar um enter aqui. Olha só, aqui eu fiz 3 coisas, que é, levando em conta a estrutura apresentada, saiba que o e-book não sei o que, público-alvo são não sei o que. Tem 3 coisas aqui antes da instrução. Isso aqui, por um bom tempo agora para baixo aqui, eu não vou precisar mais escrever. Que é a estrutura acima, que o e-book é o Detox 30 e que o público-alvo é isso aqui. Porém, se eu ficar criando a minha página de vendas dentro desse mesmo tempo, ou seja, eu continuar fazendo nas próximas 2 horas. Se eu parar e voltar aqui amanhã, possivelmente a memória dele não vai estar mais ativa. Eu vou ter que relembrar o que a gente está fazendo. E eu posso relembrar ele de uma forma mais simples. Não preciso escrever tudo isso aqui de novo. Eu posso pegar assim. Ontem falamos sobre uma estrutura de vendas de um e-book para uma página de vendas longa. Nós conversamos que o modelo ideal seria headline chamativa, só os tópicos, não precisa copiar isso aqui tudo, sabe? Só relembrar. Você me ajudou a criar o início de uma venda para um e-book que é o Detox 30, para mulheres que não sei o que. Então eu vou criar se eu for fazer isso amanhã no caso, né? Um prompt para relembrar ele do que aconteceu hoje no caso.
porque a memória vai ter esquecida. A mesma coisa pode ser que eu precise fazer daqui a umas 20 mensagens que eu estiver aqui falando com ele. Pode ser que essa instrução que eu dei aqui e essa estrutura, como vão ficar muito para trás, daqui a 30 mensagens que a gente trocar, daqui a 20 mensagens, ele vai começar a entregar conteúdo meio desconexo com o que eu quero. Isso pode acontecer. Isso são informações dele. Ele mesmo que me disse isso, o ChatGPT que eu perguntei. Então, também eu vou, de repente, ter que fazer uma lembrança, né? Fazer uma contextualização do que a gente está falando. Como é que você vai saber quando isso acontecer? Quando as respostas ficaram meio zoadas. Você vai entender isso. E aqui tem um ponto importante. Ele criou, então, a primeira coisa que foi as headlines. Eu posso melhorar essas headlines que estão aqui. Eu já vou te mostrar como. Mas só vou dar o próximo passo para você ver ele criando o próximo passo e eu vou explicando ao mesmo tempo. Pedi para ele, agora me dê 5 exemplos de sub-headlines. Leve em conta as headlines acima. Por quê? Porque uma sub-headline, ela tem que ter a ver com a headline. Então, possivelmente, ele criar a primeira, vai ter a ver com essa aqui. Ele criar a segunda, vai ter a ver com essa aqui, né? Porque uma headline tem que ter uma sub-headline que vai complementar ela. Então eu falei, leve em conta as headlines acima. Na minha próxima instrução que eu já vou dar aqui para ele, eu não vou precisar mais fazer isso. Ele já vai saber então que ele tem que levar em conta o que a gente está conversando anteriormente. E como eu acabei de falar, daqui a pouco, daqui umas 20 mensagens, ou se você parar aqui e amanhã você voltar, você deve dar uma recontextualizada nele para ele entender. Então eu peguei aqui o primeiro comando, pedi para ele criar as headlines, eu pedi 5 exemplos, por quê? Porque uma headline é uma coisa curtinha, então ele gera 5 exemplos ali tranquilo. Sobre headline, a mesma coisa, é uma coisa curtinha, ele gera 5 exemplos ali tranquilo. Quando eu for pedir para ele fazer algum texto mais longo, por exemplo, uma introdução, eu não vou pedir para ele fazer 5 exemplos de introdução. Vou pedir para ele escrever uma introdução, e aí aqui, quando ele começar a escrever o texto do meu e-book, é aí que eu vou ter que começar a refinar possivelmente mais. Nas headlines, nas coisas mais curtas, eu também posso fazer, mas quando eu pedir para ele escrever uma introdução, aí sim é que eu vou ter que pedir para ele refinar. O que é o refinar? Tamanho do texto que ele escrever, especificar alguma coisa a mais, não falar de uma coisa já nesse momento, eu vou ter que especificar. E também dizer para ele tons de escrita, formas que eu quero que ele escreva, até frameworks de copy. E aí eu quero te mostrar um arsenal que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um arsenal de copy, que depois eu vou te falar como é que você pode ter acesso. E eu não vou abrir aqui todos, mas, por exemplo, vamos falar aqui de tom de escrita, figura de linguagem e frameworks de copyright. Tem muita coisa aqui dentro, mas, por exemplo, tom de escrita são os tons que ele entende para escrever. Então, formal, informal, profissional, persuasivo, coloquial, narrativo, tem um monte de tons aqui, acho que tem 40 aqui nessa primeira listagem e tem outros aqui mais para baixo ainda, múltiplos e tudo mais. Bom, se eu sabendo disso, os tons, não tem mais aqui, também tem os estilos de escrita. Então, estilo narrativo, descritivo, jornalístico, instrucional, humorístico, técnico. Então, estilos que ele também pode escrever. Figuras de linguagem também, metáfora, hipérbole, eufemismo, ele também pode adicionar nos títulos. Outra coisa, frameworks de copy. Então, ele sabe os frameworks, AIDA, PES, Fórmula do 4Us e assim vai, tem centenas aqui que ele também conhece. Estruturas também, viés de reciprocidade e tudo mais, ele também conhece. Gatilhos mentais, um monte de coisa sobre copy, ele sabe tudo. Essas respostas que eu tenho aqui, foi ele mesmo que me deu, não é coisa que eu inventei da minha cabeça, ele me deu. É claro que eu tive que saber como pesquisar. Por que eu tô te mostrando isso? Porque agora, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele criar a introdução. Agora cria a introdução da nossa página de vendas, faça em tom coloquial e empático. O que é isso aqui? Coisas que eu tenho na minha lista que eu te mostrei ali agora. Adicione storytelling, que também é uma estratégia de copy que eu tenho na minha lista. Aqui eu poderia até especificar que tipo de storytelling eu quero. É jornada do herói, herói relutante, tem vários tipos, né, de storytelling, mas vou deixar ele por conta. Seja pessoal e fale diretamente com o leitor, ou seja, use segunda pessoa. Esses comandos já são comandos específicos que eu tenho aqui, que possivelmente você não saberia. Por quê? Porque você não tem essa lista que eu tenho aqui. Mas calma aí que eu não tô falando isso, eu já vou te falar sobre essa lista aí. E aí eu vou pedir para ele criar. Bom, quando ele começar a escrever, ou seja, gerar um texto um pouquinho mais longo, é possível que ele vai fazer coisas que eu não gosto. Como, por exemplo, é bem provável que nesse exato momento aqui, ele vai falar do e-book já. Ele já vai falar que tem um e-book, que ele quer vender o e-book. Eu já iria criar uma nova instrução e dizer assim, olha, refaça essa introdução, levando em conta um tom de curiosidade, ou seja, sem citar que existe um e-book, mas deixando a leitora curiosa
para algo maravilhoso que ela vai ter acesso se ela continuar lendo a página. Então eu poderia dar essa instrução depois que ele terminar aqui, aí ele iria reescrever essa introdução seguindo isso que eu acabei de falar. Bom, de fato eu não sei se ele vai citar o e-book aqui, mas talvez sim, talvez não. Então eu iria dar essa outra instrução para ele, se caso eu não quisesse que o e-book seja citado logo no início. Uma segunda coisa, ele vai me dar aqui uma introdução, talvez com 100 palavras, talvez com 200, eu não sei porque eu não falei para ele aqui. Então eu posso dizer para ele assim, olha, legal, mas eu quero que você adicione mais um parágrafo falando tal e tal coisas. Eu quero que você aumente o parágrafo número 2, explicando um pouco mais sobre X tal coisa. Eu quero que você adicione um pouco mais de emoção na história que você contou. Ó, aqui, ó, eu quero compartilhar com você a história de como eu descobri o Detox 30. Não, então, isso aqui, ó, eu não queria que ele dissesse já no início. Então, o que eu iria dizer aqui era assim, na parte onde você compartilhou a história, eu gostaria que você não compartilhasse uma história do produto Detox 30, mas sim uma história de superação no formato Jornada do Herói, onde você tentou várias vezes e desistiu até que você encontrou uma coisa, um método muito legal que enfim fez você conseguir emagrecer. Mas não diga que método é esse ainda. Era só eu escrever isso aqui embaixo. E aí ele ia, a partir desse parágrafo, ele iria reescrever para mim, seguindo esse modelo que eu disse. Tá certo? Ou se eu gostei vai ficar assim mesmo, mas eu posso pedir. E aí, aqui ele parou, isso é normal, é só botar um continue, ele vai continuar a história. Pessoal, de fato, daqui pra frente, é só eu continuar pedindo as coisas aqui, levando em conta tudo que eu te falei antes. Uma segunda forma de criar, sem você conhecer esses materiais aqui todos, é você pedir para ele ler uma página de vendas e reescrever para você. Eu vou falar bem rápido aqui, vou deixar essa parte para um outro vídeo, porque já ficou muito longo esse vídeo aqui. Mas vamos lá. Eu baixei uma página de vendas, um vídeo de vendas de propósito de um... Isso pode ser que uma página de vendas também, é a mesma coisa, tá? Mas eu baixei uma página de vendas de um e-book de emagrecimento lá da ClickBank, ok? Ela tá em inglês. Show. Baixei e subi aqui no canal no YouTube qualquer. Para quê? Para eu pegar a transcrição. Precisaria fazer assim? Não. Tem programas que pegam a transcrição de um vídeo sem fazer isso daqui. Mas isso aqui seria o jeito assim mais fácil de fazer. Sobe no YouTube, ele vai gerar a transcrição do vídeo para você, né? Então, mas como eu te falei, tem outras formas de fazer, talvez até mais simples. Eu poderia, aí eu subi o vídeo, aí eu venho aqui, ó, mostrar, coloquei como não listado, né? Coloquei ali mostrar a transcrição. Ele vai me dar a transcrição em inglês, não tem problema. Eu vou vir aqui, ó, e vou mostrar e ocultar os tempos ali. Aí eu vou pegar a transcrição do meu vídeo e aqui tem uma parte importante. Deixa eu copiar até... Copiou tudo? Deixa eu ver. Copiou tudo. Eu vou abrir um negócio aqui, peraí, que é essa ferramentinha aqui, 4devs, que ela serve para quê? Para tirar os espaços, as quebras de linha do meu texto. Pode ver que ele veio todo com cada linhazinha quebradinha, né? Eu não quero assim, eu quero um texto corrido. Vou clicar aqui em quebrar. Pronto, ele criou um textão para mim, corrido assim, escrito. Eu vou abrir uma outra ferramenta agora, que é essa aqui, ó, de contagem de palavras. Ele tem aqui, ó, 3.800 palavras. O ChatGPT atualmente ele não vai ler isso aqui. Se eu jogar isso aqui lá e pedir para ele analisar, vai dar um erro. Ou ele não vai conseguir, porque é muito texto. Então, eu recomendo que você faça a análise de mais ou menos 500 a 500 palavras, mais ou menos. E faça isso umas 3 vezes. Então, eu vou pegar aqui 500 palavras. Vamos ver se vai dar. Eu vou apagar o resto de proposta para mim ver. Ó, quase acertei, 479. Vou copiar isso aqui. Vou iniciar um chat novo. E o que eu fiz? Falei para ele sempre me responder em português. Por quê? Porque esse texto aqui está em inglês. Então eu quero que a resposta venha em português. Ele vai ler em inglês e vai me responder em português. Bem tranquilo. Pedi para ele analisar o texto. Ele vai analisar. Analisou. Show de bola. Não precisamos ler isso aqui agora, mas ele analisou tudo que tem aqui. Beleza. Eu posso pegar agora a segunda parte. Então seria a partir disso aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Que eu não vou saber agora, mas não tem problema. É só para exemplo aqui da aula. Eu pegaria mais uma parte do texto, com mais umas 500 palavras, e faria a mesma coisa. Eu falei para ele que o texto acima é a continuação do texto anterior, para ele não entender que é outra pessoa e tal, e pedi para ele analisar de novo. E aí eu vou mandar, vai começar a analisar. Pronto, aí ele vai me dizer aqui as técnicas que o texto usou. Eu faria isso com 3 blocos de texto mais ou menos, ou seja, umas 1000 e poucas palavras no total, para ele analisar. A partir daqui, vou pedir para ele fazer o quê? Começar a criar os meus textos, as minhas estruturas, a minha forma de criar, de acordo com o que ele viu no texto anterior. Então agora eu posso pedir para ele fazer o quê? Pegar aquela estrutura de copy que a gente estava usando ali antes, headline, não sei o que, e pedir para ele, levando em conta tudo que você aprendeu do texto acima, escreva no mesmo tom, no mesmo estilo, com as mesmas técnicas de copy, de persuasão, de PNL, escreva agora 5 modelos de headline. Levando tudo em conta, escreva agora 5 modelos de subheadline. Levando em conta, escreva agora a introdução.
vou pedindo para ele. Show? Pra ele criar a minha página de acordo com o que ele aprendeu aqui. Essa parte é um pouquinho mais avançada, eu quero abrir um pouco mais com você esse assunto, não vai ser nesses 5 minutinhos que você vai ter conhecimento de tudo isso, mas é a parte mais avançada aqui da programação da inteligência artificial para te entregar uma coisa bem personalizada. De fato, alguns avisos para você importantes aqui. Vamos lá. Se você aprendeu hoje, é super importante, na verdade é uma das partes mais importantes aqui da venda de um produto. Número 2, eu te mostrei muitos recursos aqui, prompts, comandos e tal, que talvez você não conheça, nem saberia como conhecer, é uma coisa bem específica para nossa área. Então, para esses comandos mais básicos, você me chama no Instagram, lá no meu direct, me pede os prompts do ChatGPT, os prompts, os comandos do ChatGPT. Me pede lá que eu vou te mandar um link de uma página minha, não vou te cobrar nada, de graça, com vários prompts e estruturas já prontas. É só você copiar e você usar. Esse é um presente aí para você. Me pede lá no Instagram. Segundo passo, dentro do Fórmula Negócio Online a gente vai ter um conteúdo sobre ChatGPT avançado, então se você quiser entrar para o Fórmula Negócio Online agora, aproveita, ele está com um desconto de R$200 atualmente. Aproveita para entrar agora, porque você vai ter esse conteúdo lá dentro, um conteúdo a mais sobre ChatGPT e criação de produtos e afiliados e tudo mais, usando a inteligência artificial. Vai ser bacana, porque lá dentro também vou colocar vários prompts, comandos avançados. Uma terceira coisa é que aqui embaixo também tem um link para você clicar e se inscrever, para você ter acesso ao material exclusivo e extra que eu vou disponibilizar sobre ChatGPT. Aí é um material mais avançado, essas listas de prompts avançados que eu te falei ali, tom, linguagem, framework, uma série de coisas. Aqui embaixo do vídeo vai estar também este link, beleza? E aí, se você ficou até o final do vídeo, é porque você não é normal, você é totalmente estranho perante todas as pessoas do mundo, que você assistiu um vídeo aí de quase 40 minutos sobre copy com inteligência artificial. Se você ficou até o final, vem aqui embaixo nos comentários e coloca assim, ó, copywriting com inteligência artificial. Vamos ver se você consegue escrever essa frase que é um pouquinho mais longa aí, para eu saber que você ficou até o final, tá bom? Copywriting com inteligência artificial. Show? Muito obrigado, aproveita o dia, fica bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.